Bom dia, Pedro. Bom dia aos seus ouvintes. Pois é, Pedro, de acordo com o cirurgião plástico Paulo Miranda, de São José do Rio Preto, especialista em transplante capilar, pelo menos 10% desses homens e mulheres também podem ter o problema da calvície resolvido por meio desse tipo de cirurgia. Para falar mais sobre essa técnica, nós vamos conversar ao vivo agora com ele, Dr. Paulo Miranda. Muito bom dia, Dr. Paulo, tudo bem? Bom dia, Arley, tudo bem? Prazer falar com você e com seus ouvintes. A calvície é uma doença genética e progressiva, Dr. Paulo? Sim, Arley, eu considero a calvície como uma doença genética. É muito comum quando o paciente me aborda, a primeira pergunta que eu faço é assim: como é a sua história familiar de calvície? Normalmente ele vai me dizer: olha, meu pai era calvo, um irmão da minha mãe tem uma calvície acentuada, tal. E isso é muito frequente, que é uma queixa frequente consultório. E realmente ele é evolutivo, né? A calvície ela se manifesta a partir dos 20 anos e vai de forma silenciosa, e normalmente a partir dos 28, 30 anos o homem começa a perceber uma certa rarefação e um desconforto. E é nesse período que ele vem procurar o consultório em busca de algum tratamento que possa minimizar ou realmente exterminar esse problema que ele sente. E como é que funciona esse tratamento, Dr. Paulo, do microtransplante? E quais são os resultados obtidos com essa cirurgia? O Harler microtransplante capilar é uma técnica relativamente nova, né? Onde a gente consegue realmente separar o cabelo em unidades foliculares, que é o chamado cabelo fio a fio, né? A gente usa o próprio paciente como doador, usamos uma área que geneticamente ela não é suscetível à queda. Às vezes você observa pacientes calvos aí, né, no seu redor, na rua, e você nota que a região posterior, a nuca e a lateral, ela sempre permanece com cabelos, né? Então essa área eu chamo de área permanente. E é daí que eu vou retirar essas unidades. Dessa área eu retiro as unidades fio a fio e vou transplantá-las para a área receptora. E aí essa área receptora ela é pré-definida em uma consulta, né? E a gente vai fazer um estudo do que é melhor para o paciente, a disposição que esses fios, que essas unidades vão ser colocadas. E aí a partir daí a gente tem uma expectativa de bons resultados. Tudo vai depender, Harley, da proporção de área doadora e área receptora. Quanto maior a área doadora em relação à área receptora, melhores serão os resultados. Dr. Paulo, a cirurgia é dolorosa? Existem cortes? O paciente precisa de afastar de suas atividades por muito tempo? Qual a idade ideal para o transplante? Harley, essa é uma cirurgia bastante tranquila, tá? Nas modernas técnicas inexistem cortes. As unidades são retiradas com equipamento extremamente delicado, as cicatrizes são praticamente inexistentes. É uma cirurgia que os meus pacientes, eles me ligam perguntando: doutor, eu não preciso tomar remédio para dor? Eu não estou sentindo nada. E realmente é isso que eu observo no meu dia a dia. A idade ideal para se fazer o transplante, eu gosto de fazer o transplante a partir dos 24, 25 anos. Menos que isso eu considero uma calvície ainda em evolução, ideal que você não intervenha nesse caso, a não ser em casos específicos onde o paciente já está tendo um transtorno desde que tenha idade, né, e queira realmente fazer o transplante. Agora, além disso, como a gente falou num tópico anterior, né, a calvície ela é genética e evolutiva. Então aquele paciente que se beneficia do transplante, que vai ter resultados muito bons, ele não pode deixar de fazer a parte clínica, porque a parte clínica é quem vai fazer com que esse processo cesse, né, e a calvície se estabilize. Mas os resultados são muito bons, é uma cirurgia praticamente que não te retira do seu trabalho. Eu peço para o paciente que ele se ausente aí pelo menos 2 ou 3 dias, não muito mais do que isso, para retornar às atividades. Bom, Dr. Paulo, nós estamos com algumas perguntas aqui pelo WhatsApp da Rádio Interativa. Pois não. O Juan, ele está perguntando qual é o custo médio desse tipo de tratamento. O Juan, custo é uma coisa assim que a gente precisa estudar caso a caso. É difícil de eu te falar, porque na formação do preço entra o hospital que a gente vai operar, a sua área ser coberta, a técnica que nós vamos usar, porque eu te disse que a gente usa uma técnica de FUE, né? A técnica mais moderna hoje é a técnica chamada FUE. Mas em alguns pacientes com grandes calvícies, a gente precisa às vezes lançar mão de técnicas combinadas. Então são cirurgias maiores e em função dessa diversidade de parâmetros, os custos realmente são individualizados. Eu posso dizer que não é nada fora da realidade. O que se fala e o que se ouve que o transplante é feito para poucos, eu posso te garantir que não é verdade. O transplante hoje é uma realidade acessível à grande maioria da população.
Bom, como é que é feito o transplante fio a fio, Dr. Paulo? Sim, o transplante é feito fio a fio, Harley. É uma cirurgia extremamente demorada, é uma manufatura, na verdade, porque eu trabalho 100% do tempo na minha cirurgia. Isso eu faço questão de estar presente, porque eu retiro fio a fio e eu coloco fio a fio. É uma cirurgia que dura em torno aí de 7, 8 horas, né? O paciente em anestesia local, com uma leve sedação, porque para mim é super confortável ficar fazendo a cirurgia, mas para ele ficar às vezes numa posição por muito tempo pode ser desconfortável. Então a gente faz a opção de fazer uma leve sedação e eu tiro fio a fio da área doadora e coloco fio a fio na área receptora. Então eu digo que é uma manufatura, é um estado da arte, né, na cirurgia. Então tem que ser realmente um pouco mais demorada e elaborada para que o paciente tenha os resultados que ele realmente espera. Qual é a diferença, doutor, de transplante e implante? Quanto tempo aparecem os resultados? Pode ter outro doador? Harley, isso é uma dúvida legal de você me perguntar, sabe? Olha, são termos hoje que são sinônimos para o tratamento de calvície. Agora, tecnicamente eu chamo de implante quando eu vou usar fios sintéticos e transplante quando eu uso fios do próprio doador. Então é uma terminologia muito simples, mas que a gente pode usar, ou tanto o implante como o transplante nos dias atuais aí são sinônimos e são bem aceitos. Me desculpe, você fez uma outra pergunta, agora eu não me recordo. Como é que é feito esse tipo de cirurgia? Cirurgia é feita em ambiente hospitalar, né? Previamente a gente faz uma rotina exaustiva de exames pré-operatórios, porque, né,